Eu sou o Yuri, sejam bem-vindos ao meu canal, e neste vídeo eu irei falar sobre o terceiro episódio de Ishun de Chirio, o anime do Yami Healer, do curandeiro clandestino. O episódio começa ali de onde havia parado, o último, né, com o Orc chegando até os Zenos, né, e os Zenos já esperando por isso, afinal naquele um mês que ele já estava trabalhando, né, já tinha um mês que ele abriu sua clínica, ele já havia lidado com os homens lagartos e os lobisomens, né, a líder dessas duas facções. Faltava apenas, né, os orcs, né, a líder dos orcs, até ele ali sabia que era uma questão de tempo. No caso, a Lowell, a poderosa, né, que era conhecida ali por ter feito uma fortuna escavando pedras de mana. Então temos ali os Zenos conversando com esse orc, né, ele questiona se a chefe deles é alguém razoável, né, até porque as outras duas, né, a Sofia estava levando presentes caros para ele todo santo dia, e a Linga dizendo que ia construir um palácio para ele, né, devido à bagunça que fez. Ou seja, as duas, cada uma tinha suas peculiaridades já, né? Então ele tava querendo saber se ela era alguém razoável e não alguém excêntrica, assim como as outras duas, né? E pela resposta ali do camarada, né, que diz que ela é alguém sábia, digna, então você pensa, bom, então ela deve ser razoável. O Zenos também vai questionando por que dela não ter ido até ele, né? E o cara do Orc ele fala, pô, tem gente aqui de outras facções, lobisomem e homem-lagarta aqui entrando e saindo toda hora, eu vou trazer minha chefe pra território inimigo. Então o Zenos percebe ali, o caso é sério, e o Orc diz ali que ela não pode se mexer, ou seja, o negócio era bem sério. Ao chegar lá, ele já começa questionando como que ela sabe dele, e ela revela ali que ele é alguém famoso, né? Basicamente, os homens lagartos lobisomem sai falando por aí que tem um curandeiro muito habilidoso e tal. Apesar de não revelar quem é, mas sai espalhando que tem um curandeiro muito bom por aí, né? Então a Loelle, ouvindo tanto esse boato, investigou e descobriu que era ele, né? E o camarada só queria ficar quieto sem atrair atenção. Mas os outros, mesmo sem falar o nome dele, acabou espalhando sobre ele. Enfim, eles vão conversando mais um pouco e a Loelle meio que testa ali os Zenos, né? Pra saber se ele descobre o que ela tem, né? O porquê dela não conseguir se mexer. Então ele vai lá, usa a habilidade de scan pra examinar ela, né? Afinal ele não tinha visto nenhum ferimento por fora do corpo. Então ele resolve, bom, se não tem nada por fora, deve estar por dentro. O que deixa ela surpresa, porque ela nunca viu um curandeiro usar algo daquele tipo, né, examinar por dentro. E ele fala, pô, como que não? Isso aqui é super normal. Como você vai tratar uma pessoa se tu não puder olhar dentro dela, né? A lógica dele tá certa. Como você trata alguém sem olhar por dentro, se não tiver nenhum ferimento aparente? Mas que os curandeiros desse mundo não têm esse tipo de habilidade, não faz isso. Eles são bem comuns. Então, ele, ao analisar o corpo dela, descobre que ela ingeriu uma pedra de mana, né? E ela confirma e ainda diz que aquela pedra estava encantada com a explosão, né? E ele até pensa, pô, alguém colocou na tua comida, tipo assim, alguém tava tentando sabotar ela. E ela fala que não, que ela mesma comeu achando que era um bolinho de arroz. Já deu pra perceber que essa aí vai ser a gulosa da história. Ela é a gulosa. Então, às vezes, vendo o tamanho de idiotice ali, pô, tu me chamou por conta disso, que tu mesmo comeu, não foi nem alguém que tentou. Se fosse alguém ali, porque se fosse alguém ali que tentou, né, colocou na comida dela, pensou, opa, temos um traidor aqui, temos alguém infiltrado, algo do tipo. Mas não, ela mesmo comeu por idiotice. Aí os Zenos veio revoltado com aquela idiotice, se vira e começa a sair dali e fala, bom, em algum momento você vai expelir isso aí, tô indo embora. Só que ela para os Zenos antes dele sair, né? Tipo, pera aí, eu mastiguei também. Então logo essa pedra vai explodir. Afinal, ela deu uma mastigada ali, então ela já estava quebrada. Em algum momento, aquela pedra ia explodir. Ou caso ela fizesse algum movimento muito brusco também, né? Poderia explodir. O problema pra ela não era nem ela pegar, explodir e morrer, não. É que os homens dela, né, os soldados dela, não queriam sair do lado dela. Então, tipo assim, se fosse pra ela morrer sozinha, ela ia aceitar de boa. Só que como os homens dela estavam ali do lado, então ela não queria fazer isso. Ela fala que quer dar a sua fortuna pros Zenos, né? Afinal, ela não quer ser saqueada e prefere dar sua fortuna para alguém que vai fazer bom uso dela. E ela, nessa investigação que ela fez, ela sabia que os Zenos, apesar de cobrar preços bastante altos, ele atendia as crianças de forma gratuita, né? De graça. E ela também gostava de criança, então por isso queria dar a fortuna dela pra ele. Tipo, você vai fazer bom uso e continua ali seu serviço, né? Tanto que dá a chave ali pra ele. Os Zenos recebem ali a chave e questionam se fazia pouco tempo que ela ingeriu, ela confirma. Então ele vai se aproxima dela, saca seu bisturi, põe a mão nela e quando vai enfiar o bisturi nela, os orcs vezes, pô, tá tentando machucar nossa chefe. Só que antes dos orcs tentar parar os Zenos, ele já pegou, já operou ela, né? Pois no final os orcs pensou que ele tava tentando esfaquear a chefe deles ali, né? Fazer algum mal pra ela. Só que antes mesmo deles fazer algo, os Zenos pegou, operou, fechou ela, retirou a pedra, fez tudinho em poucos segundos ali, né? E ele depois disso ainda fala, bom, isso aqui é o melhor que eu posso fazer sem licença. Tipo assim, se eu tivesse licença eu ia ser muito melhor que isso. O cara já tá nível absurdo. E ele fica ali segurando a pedra na mão, né? E põe a pedra entre as duas mãos e usa as mãos ali pra abafar a explosão da pedra, né? Ele usa magia defensiva na mão e também se cura ali. Ele fala, pô, deu bastante também usei ali magia de cura. E ele se manteve intacto, zero arranhão. Eu imagino só a magia de defesa já foi o suficiente ali. Ele só fez a cura pra não ficar sentindo dor. Certeza que ele não se machucou. E ele ainda devolve a chave pra ela, né? Ele poderia pegar, sair dali e ficar com todo o dinheiro. Só que ele vai e fala que aquilo era dinheiro demais pro serviço que ele fez, né? E ele é bastante agradecido por o que ele fez. Declara que os orcs sempre vão ajudar ele quando precisar, né? Ela, inclusive, sugere fazer segurança 24 horas na clínica dele, né? Ele vai recusando ali as sugestões que ela vai dando porque ele não quer chamar mais atenção, só quer ficar de boa. E ela ainda chama ele pra comer bolinho de arroz. E ele passa na hora, pô, tu vai comer mesmo, tu acabou de confundir uma pedra com bolinho de arroz, tu vai comer bolinho de arroz de novo. Ó, cuidado pra não confundir, né? Bom, provavelmente temos aqui passado alguns dias, né?
E um dia pela noite temos ali a Lily, né, com uma cara não muito feliz, né? Afinal, as três, né, a Zofia, a Linka e a Loeli, andam aparecendo ali com bastante frequência, né? E os Zenos começam a pensar nisso, pô, é verdade, elas estão vindo realmente muito aqui, né? E ele fica se questionando, elas não estão machucadas, então por que será que elas vêm tanto aqui? E a Lily, ela meio que sabe, né, desconfia do motivo e questiona ele, pô, tu realmente não sabe por que elas vêm tanto aqui, né? Então o Zé fica ali pensando, bom, acho que é porque elas têm bastante tempo livre, né? E a Carmila entra na conversa nessa hora dizendo que é amor, que elas estão apaixonadas ali pelos Zenos. Contudo, ele não acredita nisso, então o Zé, pô, que ideia ridícula é essa, né? E a Lily, ela fica preocupada ouvindo aquilo, afinal, ela gosta dos Zenos, né? Só que como as outras são mais velhas e também bonitas, né? E quando a Lily diz que elas são bonitas, os Zenos complementam dizendo são problemáticas por dentro. Ou seja, não adianta nada ser bonita por fora se é problemática por dentro. E a Carmila complementa ali depois falando que em breve as três facções vão ali brigar pelos Zenos, né? E ele continua achando besteira o que ela tá dizendo. E a Carmila diz pra Lily divertir ela assim como as outras estão fazendo, né? E a Lily ele fica ali meio pra baixo, deprimido. Pô, eu sou criança ainda, né? Não sou tão bonita quanto elas. E a Carmila vai lá e pra dar uma motivada nela. Diz que toda donzela apaixonada é bonita. E os Zenos continuam achando a ideia das três postando ele ridículos ali. Carmila se irrita e fica pensando, pô, essa ideia é ridícula. Entretanto, num outro dia, né? Em um certo dia, as três, em momentos diferentes, foram até os Zenos, oferecendo ali uma comida, né? Cada um tipo de comida, falando que vão declarar guerra contra as outras duas facções e pro Zenos se juntar ao lado da facção dela. E ali ele vendo aquilo, pô, a guerra pelos Zenos vai começar. E a Carmila lá de cima do teto, observando, se divertindo com tudo aquilo. E ainda fala pros Zenos depois que a culpa é dele por ele ser mulherengo. E a Lily ali morrendo de ciúmes, né? Fazendo beicinho. No outro dia, né, no dia ali da luta, né, as três facções estão lá reunidas, né, preparando para começar a briga, né, para ver quem é que fica no topo, quem é que manda por ali. E o Zenos vai, antes delas começar a luta pra valer, aparece ele e fala, pera aí um segundinho, pera aí. Ó, eu não vou parar a luta de vocês, lutem à vontade, eu só vou observar, se espanquem aí o quanto quiserem, eu sei que vocês têm muito ressentimento acumulado, então briguem à vontade que eu só vou ficar aqui observando, não vou interferir na luta de vocês. E ali ele fica ali meio que surpreso. Pô, tu veio aqui pra dizer isso, pros caras se espancar à vontade, que só vão observar. Ela pensando que os Zenos tinham ido lá pra parar a briga entre eles, não, ele falou, se espanquem, se matem, façam o que vocês quiserem, só vou observar aqui. De boa. E as três ali com a aprovação do doutor, né, dos Zenos. E a Zofina põe no meu, quem sobreviver fica com o doutor também, né. E as três, não, beleza, vai ser, ele é meu, ele é meu. A Loelle até disse que a castidade dele é dela. E ali, e os Zenos escutando aquilo ali, só questionando, isso é verdade? Você prometeu isso, quem vai ser fica contigo. E os Zenos falam, não falei nada disso, não prometi nada disso. Então eles começam a lutar ali e lutam por toda a tarde, né? A luta começou ao meio-dia, eles lutaram ali a tarde toda, até que eles começaram a se dar conta, pô, eu tô batendo, e os caras não ficam no chão, tá toda hora se levantando. Então a Sofia, no momento, percebe ali seus ferimentos se curando. Aí os Zenos, vendo que os caras começaram a perceber, né? Pô, essa luta não tá acabando, eu tô cortando, batendo, os caras se levantando de novo. E ele fala, como eu disse, eu não vou impedir a luta, mas vocês são meus pacientes. Então, tipo assim, eu vou estar curando vocês. Aí eles se tocam ali, né? Depois, com ele curando todo mundo, essa luta nunca vai acabar, né? E eles ali impressionados, afinal ele tá curando várias pessoas por bastante tempo, ao mesmo tempo ali, sem perder o ritmo, ali, sem deixar ninguém em estado grave, né? Ali quando eles percebem que estão lutando feito besta, né? Afinal a luta nunca vai ter fim, eles meio que param ali os ataques. E o Zeno, aproveitando ali, né, que o pessoal se tocou, ele fala, exatamente, a luta de vocês nunca vai ter fim. Tipo assim, ele me bate, eu quero vingança. Ele me chuta, eu quero vingança. Tipo assim, um bate, o outro vai querer se vingar. Aí o outro se vingou, aí depois eu vou querer me vingar da vingança do outro. É um ciclo sem fim. Vai ser um ciclo ali sempre de vingança, um querendo vingar o outro. Ou seja, nunca vai acabar, vai ser um ciclo vicioso sem fim. De luta, um sempre querendo lutar por outro por conta do que o outro fez no passado. E o Zeno fala ali, ó, se vocês quiserem continuar, pode continuar. Eu vou continuar curando vocês e vou cobrar depois. Eu vou, não é de graça não, eu vou cobrar. Então as três líderes ali, né, elas meio que dão uma trégua, né, vão ter uma trégua ali agora, não vão mais brigar entre si, né. Perceberam ali que era besteira ficar brigando por uma bobagem daquela, não tem porquê eles continuarem brigando, então eles ali com os punhos cerrados levantando pra cima, meio que fazem uma trégua, né? Um pacto ali de não agressão ali entre as três, né? Vamos nos dar bem agora, vamos todos conviver uns com os outros. É basicamente isso que essa cena representa. Mas que elas ainda vão se manter na luta por um outro objetivo. No caso, conquistar os Zenos, né? Por essa luta, elas ainda iam continuar brigando. Mas agora não ia ser mais uma luta física, ia ser mais uma luta pra ver quem conquistava os Zenos, né? E essa era uma luta ali entre as três, onde nenhuma delas ia desistir. Só que os Zenos não entendem que luta é essa que elas estão falando. O que será que elas estão falando? Tipo assim, o que elas estão falando? E ali ele só resmunga um pouco, ele é mesmo popular. Ela pensando, vou ter dificuldade que as três ainda vão querer ir atrás dele. E ali ele questiona ali o porquê do Zenos ter feito aquilo. Então ele se lembra da frase que o mentor dele disse pra ele uma vez, né? Que é aquela que mostrou lá no primeiro episódio, né? Que o curandeiro é de terceira categoria se apenas cura os ferimentos, de segunda categoria se cura e conforta, e de primeira se torna o mundo um lugar melhor. E o Zenos fala que o mentor dele era alguém esquisito, mas bastante impressionante. E ele se diz, por mais que eu seja de terceira, ele, Zenos, se considera de terceira categoria.
ele quer tentar melhorar, nem que seja um pouco, as favelas. E a Lily acha aquilo bastante legal, pô, ele quer melhorar as favelas. Ele fala, não, é isso apenas que eu vou dizer. Eu fico assim, como assim dizer? Tu só vai falar da boca pra fora, quer dizer que você não vai fazer isso? Aí os Enos começam a falar, pô, os caras são nossos pacientes lá da nossa clínica, né, que é decadente. Se todo mundo morrer aqui, eu não vou ter quem atender. Só que a Lily percebeu ali que era uma mentira. Afinal, se todos se derem bem, não vai ter brigas, né? As brigas vão diminuir e não vai ter tanta gente ferida. Então, assim, se todo mundo se matasse, ele ainda ia curar alguns outros sobreviventes. Ia diminuir o número de clientes. Mas com todo mundo ficando vivo, se dando bem, ele não vai, com o tempo, ele não vai precisar curar mais ninguém. Afinal, não vão ter mais brigas entre eles. E a Lily ali, ela tenta se declarar pra ele, né? Dizendo que gosta dele. Ele fala, não, eu também gosto de você. Só que assim, não é do jeito que ele pensa, né? Não é só gostar assim de ser bons amigos e tudo mais, né? Ela gosta do tipo de amar, namorar, de querer, né? Só que ele não entende isso, não capta. Ela até fala, pô, não é nesse sentido que eu quero dizer. Ele pergunta, é quem? Então ela fala, não, esquece, esquece, eu não entendeu, então deixa quieto. Deixa quieto, coitada da garota. Isso é melhor ele pra se declarar. E a declaração só pela culatra. Não que eu tenha sido rejeitada, mas o camarada não captou a mensagem. E o Zenos diz ali pra Lilian, não, beleza, então deixa eu ir lá cobrar isso pra poder ir pra casa, né? Cara, eu me pergunto o valor dessa conta. Provavelmente cada facção vai pagar só, mas rapaz, o valor dessa conta que ele fica atendendo a tarde toda, né? Deixou a clínica fechada pra ficar atendendo eles lá durante essa briga. A tarde toda. Rapaz, olha o tamanho dessa conta. Eita, e dizem que ele já cobra bastante caro. Eu tenho até medo do preço dessa conta. Ali ele até fala ali da Carmila, né? Pô, ela vai ficar triste, né? Ninguém morreu, tá menos almas pra ela. A Zena disse que seria bem feito pra ela, mas a Lilia ela acha que ela não vai ficar triste. Na verdade, ela talvez fique feliz, né? Por todo mundo ter ficado vivo ali. Afinal, já tava começando a estar melhor ali com a Carmila. Apesar de ser um espectro. Após isso, temos aqui uma conversa, né, no reino de Ezet, ali, entre o comandante e a vice-comandante Krishna, né, a vice-comandante ali da Ordem dos Cavaleiros. Ela também é conhecida como Rosa de Ferro. E basicamente nessa conversa aqui, né, o comandante ele fala sobre o rumor, né, que ele estava escutando, que a briga entre as três facções nas favelas havia se acalmado, né, o pessoal estava mais tranquilo, de boa. Ele estava preocupado, né, com esses rumores aí das três facções terem se acalmado, né? E por que essa preocupação? Ele estava preocupado com isso, pois o reino onde eles vivem, né, conseguiu prosperar por conta do sistema hierárquico que tem neles ali, né? Com a realeza estando no topo dessa hierarquia. Então a realeza está ali no topo, né? Aí depois vem os nobres aristocratas ali, né? E aí vem os cidadãos ali mais comuns. E esse povo, quanto mais abaixo da cadeia alimentar, da hierarquia, mais a frustração vai se acumulando. Então, assim, o de cima sempre vai descontar a sua frustração no de baixo. Então ele vai falando, pô, tô preocupado porque assim, tem a realeza no topo, aí os cidadãos mais comuns ali, eles vão descontar suas frustrações nos pobres, né? Ou seja, o cara tá frustrado, vai descontar quem? No pobre. E o pobre, que já tá lá embaixo da cadeia hierárquica, ele desconta em quem? Desconta na briga entre raças. Ou seja, eu sou de uma raça, né? De uma espécie, vou brigar com a da outra. Eu tô frustrado, meu dia foi uma porcaria, eu vou bater no da outra espécie, vou me juntar ali pra bater. Então, assim, tem todo um sistema hierárquico ali, onde o pessoal, cada um vai descontando as frustrações que acontecem no seu dia no coleguinha. E o cara tava preocupado com isso, pois, pô, as espécies ali estão mais unidas, né? Estão acalmadas, o conflito entre elas acalmou. O que acontece se, após essa calmaria, eles formarem uma frente unida e tentarem tomar o poder, né? Se rebelar de alguma forma? Então o comandante estava ali com receio disso acontecer, dos pobres fazerem uma frente unida, se rebelarem de alguma forma e bagunçar a cadeia hierárquica, né? Causando até problemas, podendo causar problemas até pra classe alta, né? Pra classe dominante ali, os aristocratas, a nobreza pode até se lascar, dependendo da revolução que os pobres podem tentar fazer. Então ele tem medo dos pobres se unirem e fazerem uma revolução. E a vice-comandante que tá ali escutando isso aí, debatendo também com o comandante, vai questionando, pô, mas como que as três raças ali, né, conseguiram se unir? Afinal, o ódio entre elas deveria ser algo bastante profundo e enraizado entre eles, né? Então como que eles ficariam mais calmos, né? Poderiam se unir. Aí o comandante fala ali que escutou o rumor de que teve um mediador entre eles, né? E deixou o vice-comandante meio surpresa, porque para ter um mediador entre eles, alguém teria que ser alguém capaz de controlar, né, de ter um certo convencimento, né, de ter uma grande influência nas três líderes que são bastante perigosas e bastante conhecidas. Então, pô, para uma pessoa conseguir influenciar essas três aqui para elas ficarem de boa, deve ser uma pessoa poderosa, né, de certa forma, né, influente. E que o comandante, que é da sua vice-comandante, que ela vá até as favelas e investigue esses rumores, né? Tente descobrir quem é essa pessoa. E ela aceita essa missão. Não, o comandante não ia passar uma missão importante como essa. Ele tá preocupado de ter uma rebelião, né? Uma revolução, para um soldado comum. Ele vai mandar para sua vice-comandante, que é alguém que ele confia, e despacha ela. Ó, quero que você vá pra favela e tenta investigar esses rumores aí, né? E assim, a Krishna, que é a vice-comandante conhecida como Rosa de Ferro, recebe essa missão e ela diz que se existir realmente alguém assim, né? Se esse indivíduo existir, né? Caso esse mediador exista, que ela vai pegar e prender ele. E quem que é esse mediador? É o nosso querido Zenos. Mostra então o Zenos, né, que tá ali curando a Sofia e o irmão dela, né,
A Linga e a Loeli também estão lá. A Lily, obviamente, tá lá, né? E os Zenos dá aquela espirrada, afinal, tinha gente falando dele. Aí na hora a Linga se oferece pra aquecer ele com essa cauda. A Loeli com seus músculos e com seus seios, né? Volumosos. A Lily só olhando pra pô, não tenho nada disso. Coitada, perdeu essa batalha. E ela sai ali pra fazer o chá, né? E os Zenos reclamam, pô, vocês são protetores demais, fica quieto, deixa eu curar aqui. Ele vai lá e cura a Zofia e o irmão dela. E eles vão conversando ali, né? Papo pai, papo vem. A Zofia comenta que se machucou dessa vez trabalhando, né? No caso, ela é uma ladra, como o próprio Zenos comenta ali. E ela fala que a Ordem Real dos Cavaleiros tá de olho nela agora, né? Foi a Ordem Real que fez aquele ferimento ali nela. Os Zenos até se lembram que anteriormente eles também tinham machucado o braço, né? Lá no segundo episódio é mostrado isso, né? E ela confirma, né? Que foi a própria Ordem Real dos Cavaleiros que também fez aquilo, né? Quando pegou eles invadindo a mansão ali de um aristocrata. Eles vão comentando ali, né, sobre uma mulher louca, né, que foi quem machucou o irmão da Zofia, né? No caso, era a Rosa de Ferro, a Krishna. E a Carmila aparece ali, né, se intrometendo no meio da conversa, né, vendo que é mais uma mulher perigosa e fala, ó, não deve ser nada bom chamar a atenção dela, né? A gente já tem muita mulher perigosa por aqui. Cara, é engraçado demais ali, eu ia pro lado, pô, realmente tem mulher perigosa aqui. Eu falo, eu sou normal, né? Tipo assim, eu não sou perigosa, eu sou normal. Ela se questionando se é normal, afinal só tá cercada de gente perigosa ali. É, só que os Emos, não tem por que eu me preocupar, né? Por que, que os cavaleiros iam se preocupar, né? Iam se incomodar com um curandeiro clandestino como eu? Tipo, o que, que isso quer ver comigo? Não tem nada a ver. E a Carmila avisando, meu instinto de espectro é preciso. Cara, e ele só fica levantando bandeira ao dizer essas coisas, bicho. Ah, isso não vai acontecer comigo. Ah, isso é improvável. Ele é o episódio todinho levantando bandeira, não acreditando que isso pode acontecer com ele. Meu Deus do céu, o cara levanta tanta bandeira pra nada. Ah, isso não vai acontecer. Ah, aquilo não é, nem é possível gostar de mim. Ah, não vão se preocupar comigo. Só levantando bandeira o camarada do Zé. Só levantando bandeira. Aí o Zeno até tenta mudar ali de ação e fala, Lili, bora comer, né? Só que as outras três vai e se metem no meio também, né? Cada uma querendo comer uma coisa diferente. O Zeno fica assim, pô, com papo não é com vocês não, tá? Papo não é com vocês não, ninguém perguntou nada pra vocês não. Vocês vão comer aqui mesmo, tipo assim, pô, vocês vão comer aqui. E sim, elas ficam lá pra jantar, e a Carmila, né, após ela o jantar dela ali, né? Sei lá se ela comeu ou não, mas ela vai se retirando e comenta ali com o Zeno antes de sair. Em toda a capital real, você deve ser o único capaz de colocar as líderes da favela na linha. Tipo assim, toda a capital, só você consegue controlar elas. Então fique com isso totalmente, tá? Fica com isso, fica pensando nisso. Aí ele fica pensando, pô, virei um domador de animal perigoso. E ele não desejando ter mais visitas problemáticas. De novo, levantando bandeira. E bem como a Carmila diz, e com essas palavras, Zenos, o curandeiro, selou seu destino. O cara não para de levantar a bandeira. Temos então a Krista, né, a Rosa de Ferro ali, andando pelas favelas, né? E ela fica se perguntando, pô, tô mesmo na favela, né? Afinal, as três raças ali estavam todas se dando super bem, né? Todo mundo de boa, tranquilo. Amizade conversando entre si, tranquilo, sem nenhum clima de hostilidade. Então ela vai ali, começa a puxar assunto com o Homem-Lagarto, tentando conseguir algum tipo de informação. Ele vai falar, ah, não, quando você começa a conhecer os caras, é tudo de boa, tudo tranquilo, né? Assim, vai conversando ali de boa, tranquilamente. Mas aí o Homem-Lagarto pensa, opa, tô falando demais, ó, não, deixa eu parar por aqui, ó, não te conheço, não posso falar mais do que isso, ele não quer chamar atenção. E a Krishna vai segurar ele, meter a arma na barriga dele, né, no abdômen do cara, e fala, opa, fica aí paradinho, meu filho, você vai responder minhas perguntas, fica paradinho, você vai me falar tudo agora. Só que o Homem-Lagarto falou que não vai falar, que deve muito a ele, e ela fica, pô, o cara tem muita lealdade, hein, ninguém vai falar sobre ele. Aí o Homem-Lagarto vê a chefe dele passando, dá um grito na chefe, a Krishna derruba ele e sai correndo ali. E ela sai dali porque não queria causar conflito em território inimigo, mas ela reparou no braço ali dos líderes, né? Ela sabia que os braços dele estavam machucados, que era praticamente incurável, mas agora estava curado ali os braços. E fica se questionando como foi possível eles conseguirem se curar. E ela, nessa fuga dela ali para não chamar atenção, acaba se perdendo. Então ali pela noite, né, a Krishna acabou indo parar na parte abandonada da cidade. E curiosamente, né, coincidentemente, ela acaba ali entrando na clínica dos Zenos, né? Ela deve ter visto a luz acesa, percebeu que tinha alguém lá e foi pedir informação. Olha o que é coincidência não faz com a pessoa, né? Isso, e os Zenos estavam sentindo os arrepios antes disso. É todo destino ali, vai acontecer com alguma coisa, vai dar ruim aqui. Aí os Zenos ia ali fornecer informação, né, que a garota precisava, né, pra voltar pra cidade, né, como ela queria. Só que a Lily aparece ali carregando a bandeja de chá, perguntando ali se era um paciente, né. E a Krishna repara ali nas orelhas de elfo da Lily. Tanto que ela agradece pela coincidência e atira ali, né, uma fumaça roxa nos Zenos. Provavelmente algum tipo de veneno ou algo pra dormir, sei lá. E assim acaba o episódio, né, com a Lily gritando ali, né, pelos Zenos ali. O cara, tiraram nele, será se ele tá bem, será se ele não tá? E foi isso que aconteceu neste episódio, né? Então aí no final de episódio temos aí os Zenos novamente se metendo em problema. Obviamente ele vai estar bem, ele é o curandeiro, ele certamente vai ter algum tipo de imunidade, mas alguma magia ali para se proteger daquilo. Ele não vai. Eu duvido que no próximo episódio aparecer lá inconsciente por conta do veneno ou algo do tipo. E ele ali, pelo amor de Deus, que tanto de bandeira que aquele camarada levanta, bicho, falando tanto, ah, não tem como ela gostar de mim, ah, não tem como essa pessoa procurar, só levantando bandeira. Então aí, recapitulando rapidamente com o vimos nesse episódio, no começo foi a questão dos orcs, faltava só essa facção pro Zeno se envolver. Ele foi lá curar a líder dos orcs, né, que é gulosa e saiu comendo aí pedra de mana encantada com magia explosiva, né.
o Zenos opera ela com uma facilidade e ele ainda durante esse episódio vai se chamando de isso é simples, é coisa que qualquer um consegue fazer, isso é o máximo que eu posso fazer por não ter licença. Tipo assim, ele sempre se subestimando, se pondo pra baixo, né? Como se os outros curandeiros que têm licença fossem melhor que ele. Pode até ter alguém do mesmo nível ou próximo que ele, ou um pouco melhor que ele, mas com certeza ele não é um de terceira categoria. Ele é de primeira categoria, isso é um fato. Provavelmente ele vai ser o melhor curandeiro que tem, ou talvez apareça algum outro aí com habilidades ou nível semelhante. Mas enfim, então o Zenos acabou tendo uma relação de amizade, né? Tendo as 3 líderes de facção, né? Se estabelecendo em bons termos com elas, tanto que elas acabam se apaixonando por ele, né? Para infelicidade da Lily, que também gosta dele, só que por ela ser mais jovem, o corpo dela não é tão desenvolvido quanto o das outras, então as outras têm uma certa vantagem aí nesse quesito, né? A Carmila até dá um apoio ali pra Lily, né? Até porque a Carmila também se diverte com essa briga ali entre elas para tentar conquistar os Zenos, e os Zenos ali iam tapados sem perceber isso, né? Não que elas tenham demonstrado muita coisa, exceto pelo fato de estarem sempre presentes lá para ver os Zenos. Mas assim, não mostra elas flertando com ele ou algo do tipo, né? Só mais elas sempre buscando proximidade ali quando ele tá perto dele. Então, eu consegui entender ele não perceber isso, mas, pô, com Carmila falando ali, dá pra ele, pelo menos, né, levantar um Simancol agora e tentar reparar mais nos detalhes. E aí teve a Guerra das Facções, né, que como a Carmila avisou, né, pô, em breve vai ter uma guerra brigando por você. Apesar que aquela guerra foi mais pra definir quem ia ficar no topo ali, né, pra quem ia ficar no topo. Deve ser uma guerra comum e recorrente ali, provavelmente todo ano deve ter uma batalha campal daquelas ali. E o Zento apareceu lá, declarou, vocês se virem, se espanquem, se lutem. Só não falou se matem, né? Mas falou, se espanquem à vontade, eu só vou observar, não vou impedir vocês, não. E os Zenos ali curando todo mundo enquanto lutava. Tanto que os caras levou a tarde toda pra perceber, pô, algo de errado não está certo. Eu tô batendo e os caras ficam se levantando toda hora. Que é isso? Não tem tanta gente assim pra estar levantando toda hora. Aí a Sofia nota ali que tá sendo curada. Eles percebem ali que o Zenos estava curando todo mundo. E o Zenos dá uma lição de moral nele ali. Não adianta nada vocês ficar brigando, porque só vai querer vingança, mais vingança, mais vingança. Vai ser um ciclo sem fim. Porque um sempre vai querer vingar pelo que o outro fez anteriormente. Então vai ser um ciclo sem fim ali de vinganças. Então as 3 líderes meio que entram num acordo de paz, né, pra se darem bem, né, pelo menos numa trégua ali. Não sei se no futuro vão voltar a brigar. Creio que não, até porque agora vai ter os Zenos ali meio que como mediador, né, como ele foi colocado nesse episódio. A única guerra que ia ter aí vai ser entre as 3 pra tentar conquistar ali os Zenos, e a Lily percebendo tudo aquilo e ela continuando na desvantagem, coitada, até tentou se declarar pra ele, mas ele nem percebeu a declaração dela. Teve aquela conversa do capitão dos humanos com a vice-capitã, né, da Ordem dos Cavaleiros, eles preocupados com toda essa calma que surgiu ali na favela, né, esse rumor de ter um mediador, de estar todo mundo mais calmo e tranquilos, afinal, como ele mesmo fala, ele tem uma preocupação que os pobres façam uma frente unida, e se os pobres fizerem uma frente unida e tentarem uma rebelião, né, uma revolução, uma revolta ali, rapaz, aqui dali o problema que vai dar no reino, os cavaleiros vão ter que se mobilizar, pode começar uma briga, uma encrenca danada ali pra eles. Essa é a preocupação do comandante. É claro, os pobres podem pegar, ficar ali de boa, né? Melhorar seu estilo de vida e ficarem tranquilos. Pô, isso pode acontecer, né? Com os Zenos ali ajudando a elevar o nível de vida daquela população ali, né? Pelo menos em questões de saúde. Isso pode acontecer, eles ficarem de boa, né? Financeira provavelmente não vai ser ruim, mas pode ter uma melhora entre eles sem ter revolução. Assim como o que geralmente é mais provável acontece é que quando todos se unem ali, ter uma revolução para que eles possam melhorar mais ainda a sua vida, né? Seu estilo de vida, enfim, vamos ver o que vai acontecer no futuro. E a vice-comandante foi despachada para isso, e no final do episódio tivemos ela aí investigando as favelas, né, enquanto o Zenos estava lá jantando lá com as outras, né? Os Zenos comendo de boa, jantando e tal, se aproveitando, tentando passar mais tempo com ele, a Carmila falando ali, fazendo cuidado com essa comandante aí, né? Que é outra mulher perigosa, já tá cheio de mulher perigosa aqui, cuidar pra não chamar atenção. E ele já tinha chamado a atenção. E ali a Krishna tentou buscar informações na favela. O Homem-Lagarto até que foi esperto, falou, tô falando demais, ficou calado. Mas a coincidência, né? O que não é a coincidência, fez a Krishna chegar ali até os Zenos, né? E quando ela viu a Lily ali, por ter uma elfa na orelha de elfo, já atirou nele. E aí a questão, ela tinha alguma informação sobre elfo? Já, tipo assim, o mediador tem ligação com elfo ou algo do tipo? Ou será que ela tem alguma ligação com aquela elfa que foi mostrada no segundo episódio que o Zenos salvou, é conhecida de alguma forma? Não sei, vai saber, deve ter alguma explicação. Sei que ela atirou nele por questão da elfa. Não creio que ela tenha descobrido, pelo menos é a sensação que ele é de fato o mediador. Mesmo que tenha tido alguma informação que não foi dita no episódio, que o mediador tem companhia de uma elfa, ou que ele é algum tipo de curandeiro, afinal, ali ele falou sobre clínica, e eu duvido que ela ia tirar nele só por ele ser um curandeiro ali, né? Podia até, pelo menos ela tentaria pedir se tem licença, algo assim, né? Ah, clínica, então aqui é ser curandeiro, algo assim, cadê tua licença? Ela podia questionar algo ali sem sair atirando direto. Mas não, o que fez ela tirar direto foi o fato da Lily ser uma elfa. Então, creio que tem algo mais nisso aí. Até pensei, será que a Krishna é uma elfa também, né? Que ela tá de capuz ali, eu voltei no episódio e vi, não, a orelha dela é de uma normal. Só se ela tiver alguma relação com os elfos, que não foi mostrado e pode ser mostrado no próximo episódio. Mas o que pegou foi isso. Ela tirou nos Zenos por conta da Lily ser uma elfa. Ao menos é o que dá a entender nesse final de episódio. Bom, me digam aí o que acharam desse episódio. Eu gostei do episódio legalzinho, né? Apresentou agora por completo as 3 líderes, né? E como que os Zenos, né, basicamente fez elas terem uma trégua entre elas, né? Se acalmarem, ficarem mais de boa, com a única disputa sendo pelo coraçãozinho dos Zenos, né? Bora ver se a Krishna também vai entrar nessa disputa, se ela vai ser
uma inimiga, né, daqui até o final, pelo menos dessa temporada, ou se em algum momento ela vai meio que não reconhecer, às vezes vai deixar mais tranquilo, de boa, ficar mais calma. Digam que acharam do episódio, se gostou do vídeo, dá like, se não gostou, dá dislike, tchau e até a próxima.